Olá, espectadores do Geografia do Som, eu sou o Thiago, agora falando diretamente do Canadá, né? Eu tô morando numa vila de 50 habitantes aqui em Saskatchewan, no Canadá. E neste programa eu falarei sobre os porquês ou paraquês da música tradicional. Então, antes de iniciar o programa, é necessário dizer primeiro para aqueles que gostam do programa inscreverem-se aqui embaixo no botão de inscreva-se no YouTube. E, em segundo lugar, que o programa, que o Geografia do Som, é nutrido musicalmente, por assim dizer, pela Transglobal World Music Chart, né, que é uma parada mensal de World Music feita por comunicadores, né, da World Music dos 4 continentes, né. Então, mensalmente, nós voltamos nos nossos lançamentos, né, da World Music preferidos. Então, eu acabo recebendo por e-mail, né, em MP3, diversos discos por semana, né, por volta de 6, 7, 8 discos por semana. Então, isso nutre de alguma maneira, musicalmente e espiritualmente, o Geografia do Som. E este programa, de alguma maneira, é uma continuação do programa em que eu procurei definir, né, num formato ensaístico, assim como esse vídeo, o que é folk e o que é world music. Né? Não é uma tarefa fácil, até porque pessoas usam os conceitos de maneiras distintas, mas para aqueles que não viram o vídeo, né, que eu procurei conceitualizar e deixar um pouquinho mais claro o que é folk e o que é world music, vocês podem ver aqui, clicar aqui embaixo no link, tá, desse vídeo. Então, como é que a world music, ou o folk, ou a música tradicional se insere na sociedade, né? Ou na vida dos ouvintes, na vida daqueles que ouvem, né, esse tipo de música. Eu dividi, também de maneira ensaística, né, uma tentativa de deixar mais claras as coisas, em 3 grandes blocos, né, da maneira como a world music ou folk inserem-se na sociedade e na vida das pessoas, né. O primeiro deles é da maneira antropológica, de uma maneira primeiramente acadêmica de entender a world music, né, que é aquela dos pesquisadores acadêmicos, né. Então, a principal motivação desses pesquisadores não é o prazer ou não é nenhum tipo de identificação subjetiva, mas entender outras sociedades, entender sociedades diferentes das nossas e a nossa sociedade também através da música. Né? Mas então não tem nada a ver, nesse caso, com fruição musical, com constituição de identidades. Por exemplo, nesse caso, a world music serve somente como forma de conhecimento, né? De conhecimento do mundo que nós vivemos e abordagem, sobretudo, científica. Né? Então, esse seria a primeira forma que eu citaria da maneira que ela se insere, né? Que o world music se insere na sociedade. Uma segunda maneira de entender, né, ou de fruir da world music, da música tradicional, da música folk, é a maneira conservadora, né? E dentro dessa maneira conservadora, eu poderia notar 3 subdivisões, por assim dizer, né? A primeira seria o fator nostálgico, né, do sujeito que vê elementos de sua vida esvaindo, né? Por exemplo, nesse caso, nós podemos citar a música Lampião de Gás, né, da Inesita, e o caráter cultural do sertanejo no Brasil como um todo, né, desse lamento do sertanejo de ver o mundo dele esvaindo, sendo perdido. Né? Então, a música folclórica, nesse sentido, serve como um lamento para aquilo que é perdido, né, para aquilo que está sendo perdido. Né? Ainda nesse lado nostálgico, nós podemos citar aqueles que vê seus valores de maneira mais ampla, né? Não só os objetos da sua vida privada, né? Mas os seus valores centrais sendo esvaídos de alguma maneira, e isso seria uma forma de celebrar esses valores e de preservar esses valores. Né? Nós podemos encontrar isso, por exemplo, no bluegrass americano, né? Nesse artista aqui, por exemplo, o Ricky Skaggs, né? Eu estava ouvindo esse cassete aqui no Canadá, e no caso dele é bastante claro essa vontade, esse ímpeto que ele tem de conservar os valores dele, né? Que é os valores da religião que ele professa e os valores da família, da maneira que ele entende serem boas, né? Serem interessantes para ele.
né? Nesse caso, nós podemos entender tanto artistas que de alguma maneira celebram esses valores, o que eu acho muito válido, né? É interessante ver o Rick Skaggs falando da vida que ele aprecia, né? Do que ele chama de Simple Life. Né? O Rick Skaggs, na verdade, ele canta duas canções que chamam Simple Life. Né? E ele, de uma maneira, celebra aquele tipo de vida que é boa para ele. Né? A vida do casamento, a vida da igreja e etc. E da forma de diversão que ele pensa com a música também. Né? E eu acho válido. Mas por outro lado, eu vejo dois problemas, né, nesse tipo de abordagem da música folclórica, que a primeira, talvez ela venha de um medo excessivo de que a sua forma de vida esteja ameaçada. Né? De uma maneira você se fecha nessa celebração da sua forma de vida porque você sente ela ameaçada. Né? E, ok, em alguns casos dessas formas de vida realmente são ameaçadas, mas em outros casos não são, né? Então criam fobias, né, de que essa forma de vida seja esvaída. E o segundo problema é que eu acho que toda forma de vida deve incluir, né, estratégias de negociação com o que é diferente, né? Ok, nós podemos celebrar a nossa forma de vida, aquilo que nós amamos, aquilo que é nosso, né? As nossas raízes, mas dentro disso, dentro da nossa forma de vida, precisa estar alguma forma de negociação que é diferente, porque é impossível não lidar com o que é diferente, né? Tem que fazer parte da nossa subjetividade, de alguma maneira, nos abrirmos, né, ao diferente, né? Inclusive para aprender, né? Não só para poder viver melhor, porque nós temos que viver com pessoas diferentes, mas também para aprender, eventualmente, que alguns aspectos dessa nossa forma de vida, daquilo que nós, né, que constitui nossa forma de vida, está equivocado, né? Então vamos mudar, né? Talvez aprender também com o diferente. Então é esse problema que eu vejo nesse lado mais conservador da música folclórica, ainda que eu gosto dessa questão de celebrar aquilo que você ama, certo? Aquilo que faz parte da sua vida. Eu acho isso interessante, inclusive no Rick Skaggs, é um artista que eu gosto muito, apesar de divergir politicamente, mas eu acho legal que ele celebre a forma de vida que ele aprecia, né, que ele ama. Eu acho nada errado intrinsecamente, né, ou per se, com isso. Tá? Então essa seria a forma nostálgica, conservadora de lidar com a música tradicional. Uma segunda forma conservadora de lidar com a música tradicional é especificamente nacionalista, né? De alguma maneira está vinculada, né, com essa forma nostálgica, mas é mais específico do ponto de vista da nação, né? E aí dá para dividir, eu acho que também subdividir em outros dois blocos, né? Talvez primeiro a música tradicional daqueles povos que se sente de alguma maneira ameaçada por uma força maior. Por exemplo, se entender a música irlandesa no contexto da dominação inglesa, ou da música escocesa nesse mesmo contexto, ou aqui no Canadá, por exemplo, se entender a música quebecois, né, com a ameaça do mundo anglo-saxão, né, justo ou não, né, muitas vezes eu acho que fobia, de fato medo, mas podemos entender que em algumas situações também é justo, né, de uma forma de preservar aquilo que você ama, né, de uma ameaça que eventualmente pode ser real, né? Embora no mundo contemporâneo talvez e raramente seja. Né? Então, desse lado, nós temos esses nacionalistas que enxergam uma força maior, tentando extinguir a cultura. Então você se abraça aquela música como uma forma de se abraçar aquilo que você ama. E por outro lado, né, o outro lado da moeda aí é daqueles que se veem como mais forte e querem justamente expurgar aquilo que não cabe mais dentro da sociedade. Né? Você vê o uso dos nazistas, por exemplo, da canção tradicional, né? Uma forma de afirmação identitária e de exclusão daquilo que eles sentem como um corpo estranho dentro da sociedade. Né? Então, dentro dessa outra forma conservadora, nacionalista, podemos enxergar essas duas partes também. Em ambos os casos, na minha opinião, são formas anacrônicas, né? Mas fica a discussão aí para nós. Discutam aqui nos comentários. Uma terceira forma conservadora de entender o papel da música tradicional, da world music, do folk no mundo contemporâneo por mais paradoxal que isso possa soar, né, a absorção da world music em um papel conservador da esquerda, né, ou seja, conservador marxista mesmo, de entender a música folclórica como uma expressão da subjetividade do trabalhador. Né? Então você vai procurar lá na música tradicional a luta de classes.
né? Isso foi muito importante, por exemplo, no revival do folk nos anos 50. Né? Foi importante, por exemplo, nos Estados Unidos com Woody Guthrie, né? Ele como a voz dos trabalhadores. Né? Foi muito importante na Inglaterra com o revival do folk inglês, vinculado ao Partido Comunista, inclusive, então, né? Um viés marxista claro. Ali. Hoje em dia é difícil dizer que isso se mantém, né? De fato, como enxergar a luta de classes ali, né? Esse caráter mais marxista claro, né? Mas isso gerou, né? Esse revival da música tradicional como forma de preservar a voz dos trabalhadores e dar voz aos trabalhadores, muito no que hoje chamamos de folk moderno americano, por exemplo, por Bob Dylan, Joan Baez, né? E no resto do mundo, né? Todo esse folk modernizado que bebe da tradição do Bob Dylan e, de alguma maneira, fala sobre uma perspectiva de esquerda, né? A perspectiva do trabalhador. Então, essa seria uma forma conservadora de esquerda, né? De entender o papel da world music hoje. Uma terceira forma de entender o papel da world music em sociedade é entender justamente o inverso do conservadorismo, né? Da world music como inverso do conservadorismo. Ao invés de voltar para si mesmos, os olhares para nós mesmos, para nos agarrarmos aos nossos valores e tradições, nós olhamos para os outros, né? E o que acontece quando nós olhamos para os outros? Nós nos perdemos. É evidente que quando nós ouvimos música de Tuva, ou da Mongólia, ou da ilha de Creta, nós não entendemos o contexto de onde aquilo surge, ou ao menos não entendemos profundamente, né, de onde aquilo surge. E que isso ocasiona um sentimento, né, de estar perdido mesmo, né, um sentimento de estar olhando algo absolutamente novo. E isso causa, por um lado, estranhamento para as pessoas, né? Tanto para as pessoas que não gostam desse sentimento de estranhamento, quanto para aquelas pessoas que estão muito ocupadas olhando para si mesmas, né? Olham para si mesmas para defender os próprios valores, né? Que estão muito agarradas aos próprios valores. Mas é muito interessante também, é uma audição de música que me concerne, é talvez o grande motivo pela qual eu ouço world music, né? Para me perder nessas linguagens que são absolutamente fora da minha linguagem, né? Então, não só nós aprendemos com isso, né? Por exemplo, que aprendemos que existem outras formas de pensar, etc, etc, como também é uma enorme fonte de prazer, né? Da maravilha que é ver algo absolutamente distinto, né? De abrir esses horizontes. É claro que tem gente que realmente não gosta disso, que não vai querer olhar para os outros horizontes por diversas razões. Mas eu acho que todos aqueles que ouvem a música de diversas tradições, o que essas pessoas buscam ali, muitas vezes é isso mesmo. É esse sentimento de viajar, de perder-se naquilo que nós não entendemos, né? O que muitas vezes é até engraçado. Mas não é engraçado por ser menor do que nós somos, mas ser engraçado justamente por não fazer nenhum sentido dentro das nossas coordenadas, né? Para implodir nossas coordenadas do que é música, né? Com esse material absolutamente fresco para nós, absolutamente novo, essas linguagens absolutamente cativantes para aqueles que amam, né? E talvez horríveis para aqueles que não gostam, né? Em relação a esse uso da música, da world music para abertura para o outro, tem uma questão prática também aí. É que quando você encontra pessoas de outros países, se torna uma forma de vínculo, né? A música não corrobora essa ideia de que a música é uma linguagem universal. Não é. Cada um tem sua linguagem musical. Assim como nós temos nossa linguagem de comunicação, né? Nossa língua portuguesa, etc. As pessoas têm as linguagens musicais delas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, isso cria uma pequena ponte, né? O fato de você ter se aberto a esse mundo absolutamente distinto, né, cria uma ponte entre as pessoas, na verdade. E isso é algo que eu vivi na prática, por exemplo. Eu já conversei com pessoas, com um grupo de pessoas das Ilhas Maurício, né, e eu citei a música Saga deles, e eles adoraram ouvir, por exemplo, que a visão que eu tenho deles não é aquela estereotipada, mas daquele que olha para aquele, né, para aquele universo distinto e se sente maravilhado daquilo que é diferente. E isso vale para outras culturas também. Eu já falei com gente da Coreia sobre a música Kaegun, por exemplo. É uma boa maneira, inclusive, de começar uma conversação com algum estrangeiro, se vocês tiverem a oportunidade de conversar. Pode ser do Uruguai, da América do Sul. É uma boa maneira de conversar, porque eles sabem
quando você cita a música do país dele, sobretudo se não é algo estereotipado, né? No Brasil, se você falar samba, por exemplo, um brasileiro, provavelmente a pessoa já pensa em algum estereótipo, mas se você, se um estrangeiro, por exemplo, fala para um brasileiro sobre o sertanejo, por exemplo, é algo que nos cativa, né? Que cria essa ponte. Né? Então tem esse lado bastante prático também do que a world music pode nos dar, né? Nos oferecer enquanto humanos. Então, esse programa fica por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa. Até o próximo Geografia do Som. Até lá!